Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro de maio por nosso projeto 12 livros para 2019, tá certo? Mas enfim, eu demorei até um pouquinho para terminar esse livro, tá bom? E eu até senti saudades de quando eu terminei esse livro, eu queria voltar tudo novamente para ler, tá bom? Porque é um livro muito bom, eu gostei muito desse livro, tá bom? Tô falando do Mundo de Sofia, do Jostein Gaarder, tá bom? Esse, sem dúvidas alguma, seria assim, entre os meus favoritos do autor, tá bom? Lembrando que O Mundo de Sofia é um livro sobre a filosofia. Só que o autor Jostein Gaarder, tá bom? Que, né, vive na Noruega e toda aquela coisa, meio que esse livro aqui, dentre os livros de Jostein Gaarder, para mim, além de ser um dos melhores, tá bom? Ele é um livro muito interessante, entendeu? O assunto que envolve aqui, tá bom? Vai prender muito o adolescente que está lendo esse livro. Como eu tenho comentado para vocês, eu já li outras coisas do Jostein Gaarder, tá bom? E já tem vídeo aqui no canal, tá bom? A gente já conversou sobre A Garota das Laranjas, do autor, que é um livro muito lindo, o final é lindo, né? E é um livro que traz uma mensagem muito espetacular, tá bom? Eu super recomendo A Garota das Laranjas em si, tá bom? Bom, eu também já conversei com vocês sobre O Dia do Coringa, do autor, que esse é um livro até um pouco mais minucioso do autor, um pouco mais pesado. E O Dia do Coringa, né, do Jostein Gaarder, pra mim é o livro, assim, um dos mais complicados dele, né? Esse aqui até que é um pouquinho complicado para quem tá entendendo filosofia logo de primeiro, mas não é o mais complicado não. Para mim o Dia do Coringa é muito mais complicado do que, né, O Mundo de Sofia, né, porque você tem muita coisa ali que você não vai pegar na primeira leitura não, tá bom? Apesar da linguagem ser muito fluida, né, os acontecimentos que estão ali acabam meio que te deixando até perdido em um certo momento, tá? Porque é muita coisa. Nem eu captei boa parte daquilo ali. Mas é um livro interessante e a mensagem daquele livro também é interessante. Traz muitas coisas filosóficas também. Eu também já li outro livro do autor também muito bom, por sinal, que é O Mistério do Natal. Mistério de Natal ou algo do tipo. E é um livro também grossinho ou pequenininho do autor, mas é um livro que vai pegar ali um pouco a Bíblia e toda aquela coisa, tá certo? Mas enfim, são livros que eu já li do Jostein Gaarder. E agora, tá bom? Esse é o quarto livro do autor que eu leio, né? O Mundo de Sofia. E é um livro que assim, é muito pedido em faculdade de Direito, pode colocar assim, filosofia, né? A disciplina filosofia, alguns professores em si trabalham muito com esse livro por trazer ali um panorama histórico sobre a filosofia lá desde os primórdios até os dias atuais. Então, uma coisa que nós temos que levar em conta em si é que esse livro ele tem ali os seus motivos por ser muito pedido, por exemplo, em faculdades, né? Seja de direito, seja até em psicologia, não sei. Mas, enfim, é um livro muito pedido em alguns cantos em si. Só que é o seguinte, né? Esse livro ele foi publicado em 1991. E é um fato importante porque esse livro aqui serviu para muita gente daquela época em si, como até como um estudo de filosofia. Porque muitos estudantes naquela época, tá certo? Acabavam não tendo contato com filosofia, sei lá, no ensino fundamental, por exemplo. Eu não sou dessa época, tá bom? Eu nasci ali em 2003, então não, definitivamente eu não sou dessa época. Mas assim, muitas pessoas entraram em contato com filosofia mesmo, né, devido ao Mundo de Sofia, né, e a gente tem que lembrar que a importância desse livro está muito nisso, né, ele serviu para um panorama histórico da filosofia muito bom, e muitos professores de filosofia lá na década de 90, né, 95, 96, acabavam usando esse livro como texto de apoio, como leitura obrigatória para os alunos, por exemplo. Então é um livro que tem sua importância muito grande. Mas vamos primeiro aqui a história, tá bom? A gente vai conhecer aqui a personagem Sofia, tá bom? O próprio nome Sofia já indica em si sabedoria. Então aqui nós conhecemos essa personagem Sofia que tem ali por volta dos seus 14 anos de idade. A gente percebe que ela vive ali com sua mãe, tá bom? Ela tem alguns animais em sua casa em si. Nós vamos entrar em contato aqui com a vida de Sofia, tá certo? Quem é Sofia, não é isso? A gente vai entrar em contato aqui aos poucos, tá bom? Como é a rotina de Sofia. Então, uma coisa bem interessante mesmo para o adolescente que vai ler esse livro mesmo, né? É entrar em contato até com uma rotina de um adolescente comum. Então, a gente vai acompanhar a rotina dessa garota ali de 14 anos, tá bom? Na Noruega, ok? Em 1990, ok? Acho que o contexto
desse livro ali se passa um ano antes, né? Esse livro foi publicado em 1991, mas eu acho que ele se passa em 1990. Mas enfim, década de 90. Então a gente acompanha ali Sofia na Noruega, né? O pai de Sofia, tá bom, minha gente? Ele meio que trabalha fora. Então a presença do pai aqui na história não vai aparecer tanto assim, tá bom? Aliás, eu nem sei se aparece, eu acredito que não. Mas enfim, o pai de Sofia mora fora, tá bom? Ele não mora exatamente ali com a família e toda aquela coisa. Aliás, ele mora, mas nós vamos entrar em contato com a presença desse pai aqui na história. Mas tudo bem. Enfim, ok, tá tudo normal, tá tudo indo bem. Até que Sofia começa a receber ali duas mensagens na sua caixa postal, vamos colocar assim. Mensagens como: quem é você? De onde você veio? Como surgiu o mundo? Então, mensagens com cunho filosófico. E que, se nós pararmos para pensar, não me surpreendeu tanto assim essas mensagens. Sabe por quê? Porque o adolescente que vai entrar em contato com esse livro, uma hora ou outra, ele já deve ter se perguntado, tá bom, se existe vida após a morte, por exemplo, né? Da onde vem o mundo, né? E toda aquela coisa. Então, essas perguntas filosóficas, de uma forma ou de outra, né? Não me impactaram tanto assim. Mas eu acredito que para muitas pessoas, tá bom, possam ter sido um impacto muito grande. Como eu tinha comentado, e eu vou dizer, esse livro aqui, apesar de ele fazer ali parte, né? De uma literatura infantil sobre filosofia, tá bom? O assunto que tá nele, tá bom? Você pode ler adulto, seja o que for, tá bom? Até porque você sempre vai aprender muita coisa mais quando você relê esse livro, né? Eu só li uma vez, mas eu pretendo reler novamente para pegar ali algumas coisas que eu não peguei na primeira leitura. Então, assim, perguntas como de onde veio o mundo, né? Perguntas que remetem um pouco à curiosidade, né? Até a questionamento filosófico também. A gente tem que lembrar que não me impactaram tanto. Ah, que surpresa ver esse tipo de pergunta. Óbvio que vários adolescentes, eu também, já devem ter se perguntado esse tipo de coisa, não acho? Enfim, mas tudo bem. Então, tá certo, ela vai começar ali a receber essas mensagens. Ela também, em um certo momento, vai receber ali um cartão postal com o endereço em si, da onde estão vindo aquelas mensagens. E uma coisa interessante, tá certo, é que logo de início a gente vai perceber se ela quer aceitar esse curso de filosofia ou não. Quando ela aceita o curso de filosofia, iremos encontrar aqui na história, tá bom, todos os ensinamentos filosóficos. Então nós vamos encontrar um professor, tá bom, chamado Alberto, né, que ali é um idoso, ele tem por volta de seus 50 e poucos anos, que vai começar a entregar ali algumas postilas para ela, né? Vai começar a ensinar ela filosofia. E aí, em um certo momento aqui na história, né, ela vai descobrir quem é que está ensinando ela, né? Quem é que está escrevendo aquelas apostilas, enfim, que é o dono, né, o escritor daquilo tudo. Então, quando ela descobre que é Alberto em si, a gente percebe que a afinidade entre eles aqui na história vai aumentar mais. Então, a ligação entre eles também vai aumentar. Então, e aos poucos em si, ele vai revelando mais sobre si, né? Quem é ele também. E é uma coisa bem interessante a forma como Jostengard vai introduzindo isso. Então, as comunicações entre esses personagens vão aumentando muito, tá bom? O Alberto com a Sofia, às vezes ela sai ali tarde da noite para se encontrar com o Alberto, por exemplo. Então, ele também vai contando mais sobre si. Até chegar o momento em que nós percebemos que os cartões postais, por exemplo, né, não são eles que escrevem, né? É outro cara, exatamente. E eu não vou dizer nada sobre esse cara, você vai precisar ler a história, tá bom? E aí que tá a grande coisa aqui na história, tá bom? Os dois personagens vão se ver ali embarcados até em questionamentos filosóficos, porque o Alberto, por ser esse professor de filosofia, ele vai acabar ensinando para ela todo o panorama histórico da filosofia, e nós vamos, né, acompanhar isso aqui no livro, né? O Alberto, ele vai ter o cuidado de ensinar para ela sobre quem é vários filósofos, Aristóteles, Platão, vários e vários e vários. Então, assim, nós vamos entrar em contato com o contato de Sofia sobre a filosofia. Isso é interessante, e em alguns momentos pode ser até cansativo, tá bom? Pode parecer até um pouco didático, mas não é, tá bom? Apesar de ser, ele tem um cunho didático, não estraga a sua experiência de leitura. Então, os personagens vão criando um laço muito grande também, tá bom? Os personagens vão aprendendo muito um com o outro, se nós formos para pensar. E até que ponto que essa ligação fique muito forte em que os dois personagens questionem muito algumas coisas. E se nós formos para pensar, questionem até a sua própria existência. E aí que tá a grande chave desse livro também. Eu não quero dar spoiler, não vou contar mais nada aqui pra vocês, mas eu sei que essa autoridade ali central, tá bom? Nós temos que lembrar que tem esses dois personagens que, completamente, apesar de ele dar aula ali a Sofia, tem outra superioridade ali, tá bom?
meio que incentivando ou motivando aquele laço ali todo. E eu não vou contar quem é, tá? Vocês vão precisar ler o livro e vocês vão perceber que é um livro muito bem escrito e que o tema que esse livro quer abordar também interessa. Quando você chega no final, é surpreendente, é muito interessante esse livro, tá bom? Não deixem de ler, ok? Só que aí, quando eu me dei conta em si sobre esse livro do Mundo de Sofia, quando eu terminei de ler ele, eu me lembrei muito, tá bom? Aliás, à medida que eu ia lendo esse livro, eu me lembrei muito de uma garota, de um programa educativo, tá bom? Que tinha Da Onde Vem, eu não sei se vocês se lembram desses programas, mas enfim, tinha um programa, eu não sei se era na TV Cultura, mas que eu assistia muito. Eu me lembro de hoje de todos os episódios daquele programazinho, de 2 ou 4 minutos geralmente era, né? Que tinha uma garota ali, né, falando pra gente da onde vem, sei lá, o ovo da galinha, da onde vem a luz, da onde vem a eletricidade. E ela sempre se perguntava em si, da onde é que vem aquilo, né? Era um programa interessante porque é um programa que tem perguntas muito filosóficas que crianças, adolescentes normais fazem. Então, se nós formos para embarcar esse livro aqui, intercalar ele um pouco com né, esse desenho, até que faz um pouco de sentido, porque essas perguntas, aquele desenho, apesar de ter esses questionamentos filosóficos e de ter respostas para aquelas perguntas daquela garota em si, ele não deixa de ser um desenho animado ao mesmo tempo. A mesma coisa esse livro, apesar de ele ter ali um cunho didático em um certo momento, tá bom? Nós vamos acompanhar a história da filosofia, né? Isso, ele não deixa de ser um livro literário ao mesmo tempo, porque nós vamos acompanhar a história do mundo de Sofia. Então eu me lembrei muito daquele desenho lá, e podemos até intercalar com ele em alguns momentos, tá bom? Fica a indicação de livro muito bem escrito de Yosh Tegard, mais um livro dele lido e resenhado aqui no canal, tá bom? Não esqueçam de conferir as outras resenhas que eu fiz aqui pro canal desse autor, de outras obras dele, né? O Dia do Coringa, A Garota das Laranjas, O Mistério do Natal. Então eu vou deixar o link dessas resenhas, se eu me lembrar, lá embaixo na descrição do vídeo. Então dá uma conferida também, tá certo? Mas enfim, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, caso seja novo, tá bem? Por favor, ok? Ativa o sininho e dá o seu joinha. Não sai do vídeo sem deixar o joinha, isso me ajuda muito. Assim, eu sei se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo também se você já leu O Mundo de Sofia. Me conta um pouquinho até as suas impressões, né? Alguma coisa que eu tinha esquecido aqui de contar, algum detalhe em si, que eu vou querer muito saber, tá bem? Eu acho interessante esse bater papo aí. E principalmente, tá bom, esse lado aí de vocês falarem um pouco o que vocês acharam do livro, ok? E eu acredito que é só isso, eu não tô esquecendo mais nada não. Nos vemos no próximo vídeo, até lá.